Bom dia a todos. Podemos ir abrindo as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos continuar a nossa exposição da carta de 1 Tessalonicenses. Na vontade do Senhor, no próximo domingo iremos terminar o estudo da carta. Eu presumo que o que se passa na minha casa, ao longo da semana, também é comum, é uma experiência de muitos de vocês. Ou seja, tem uma experiência semelhante à minha. Durante a semana nós estamos cheios de responsabilidades. Há uma correria de um lado para o outro, fora das nossas casas e também dentro das nossas casas. Então, se a vossa experiência é semelhante, na minha casa, o nosso lava-loiça nem sempre está vazio. Isto implica que está cheio de loiça por lavar. A sala nem sempre está arrumada. Os quartos dos meus filhos, a maioria das vezes, parecem o rastro de um tsunami. Aquilo passou um tsunami por eles, deixou o rastro. E nós, na verdade, ao longo das muitas ocupações que temos, e distrações também, temos a tendência a relaxar, porque não esperamos visitas inesperadas. Por isso temos a tendência a relaxar. Eu arrumo depois, deixo passar, eu lavo depois. No entanto, se temos visitas e sabemos das mesmas, nós preparamos a casa para as receber com maior cuidado. Que possam ver tudo em ordem, limpo, e desfrutar da casa. O fazemos pelas visitas, mas vamos ser sinceros, também o fazemos para nosso benefício. Para não pensarem mal de nós. Na nossa vida espiritual, nós também temos uma visita que está planeada. Não é uma visita inesperada. Nós estamos à espera de uma visita. Ela está planeada e ela é uma visita muito especial, a mais especial de todas. E nós devemos estar preparados com a nossa vida em ordem para receber essa visita especial. Vocês sabem de quem eu estou a falar. Jesus Cristo prometeu visitar-nos pela segunda vez. No Natal nós celebramos a primeira vinda de Jesus Cristo. Devemos ser relembrados que nós aguardamos uma visita planeada. Não devemos ter como inesperada. E por isso devemos estar preparados para receber ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é disto mesmo que o apóstolo Paulo está a relembrar e a exortar a igreja, os irmãos em Tessalónica, nesta sua primeira carta aos Tessalonicenses. No último domingo, nós falamos da iminência do arrebatamento, de sermos raptados, de sermos levados para a presença de Jesus Cristo. E aquilo que nos espera é o tribunal de Cristo, onde seremos julgados. Devemos estar preparados para esse dia e ter grande expectativa sobre o mesmo. À continuação, agora no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre o dia do Senhor. Vamos colocar-nos de pé e ler a palavra de Deus. Aqueles podem, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite.
E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de facto já estáis fazendo. Podem sentar-se, amados. Primeiramente, Paulo vai dar explicações sobre o dia do Senhor. Nos primeiros versículos, Paulo vai falar que o dia do Senhor, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz parte de todo o pacote, que está incluída a tribulação, o arrebatamento, a tribulação e a sua segunda vinda, ele será inesperado e inevitável. É isto que ele diz nos primeiros 2 versículos. Reparem, irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Reparem que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, não é necessário que eu vos escreva relativamente ou a respeito de, ou acerca dos tempos e das épocas. Esta expressão é usada para a abordagem de um novo assunto dentro do mesmo grande tema sobre profecias concernentes aos eventos futuros. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo falou de algo diferente a este dia do Senhor. Falou da iminência do nosso encontro com o Senhor nos ares. E agora, para ele abordar um novo assunto, dentro deste tema, ele usa esta expressão. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca, a respeito de, relativamente ou sobre tempos e épocas. Porque isto é muito importante, esta distinção, começando aqui, para não fazermos confusão. Porque há quem confunda o arrebatamento com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E este é um pormenor importante para demonstrar que Paulo aqui está a fazer uma transição. Anteriormente ele falou do arrebatamento dos cristãos, do povo de Deus. Agora ele vai abordar um novo assunto. É o julgamento dos incrédulos. O dia do Senhor. Paulo diz, em relação aos tempos, cronos, e épocas, palavra grega kairos, são 2 palavras gregas distintas para tempo. Estes 2 termos em relação ao tempo abarcam o aspecto cronológico, cronos, tempos, traduzido nas nossas traduções. É a palavra que nós usamos para quantificar o tempo. Minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, é o cronos, anos. E também fala do kairos, acrescenta algo, kairos. O kairos determina um tempo indefinido. É um tempo indefinido. E é disto que Paulo vai falar. Destes tempos e épocas, usando a mesma expressão do nosso Senhor Jesus Cristo para falar de eventos futuros que estarão no tempo definido, em anos, em meses, em dias, mas também neste tempo indefinido, em que ninguém sabe qual é esse tempo do dia do Senhor que efetivamente virá. Paulo diz, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, ou uma melhor tradução até, com exatidão. Vocês conhecem, vocês sabem exatamente estas coisas sobre o dia do Senhor, que o dia do Senhor vem. É o que Paulo está a dizer aqui à igreja, aos cristãos em Tessalónica. Ele está dando por garantido que os irmãos ali e a igreja já tinham sido ensinados por ele próprio, que esteve ali em Tessalónica a plantar essa igreja durante semanas,
ou meses, e ele dá por garantido que eles sabiam as coisas concernentes ao dia do Senhor, a este dia de julgamento que está por vir e à segunda vinda, por extensão, do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Ele prometeu. Eles sabiam que esse dia estaria para vir, que ele seria inevitável e inesperado. Mas, obviamente, tal como nós, eles não sabiam o cronos, não sabiam o dia, nem a hora. E o apóstolo Paulo diz que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele será completamente inesperado. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Primeiramente, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo se está a referir ao dia do Senhor. Esta expressão dia do Senhor aparece 19 vezes no Antigo Testamento, 4 vezes no Novo Testamento. E este dia também é conhecido no Antigo Testamento como o dia da ira de Deus. Sofonias 2.2 fala sobre o mesmo. Antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então é uma referência sempre nestas 19 vezes no Antigo Testamento, nestas 4 vezes que ela é usada no Novo Testamento, sempre é uma referência ao juízo de Deus, ao derramar da ira de Deus sobre os ímpios, sobre as nações, sobre a final Babilônia, o sistema babilônico, o sistema que se opõe a Deus governado por Satanás. Os profetas usavam esta expressão, dia da ira de Deus, dia do Senhor, para se referir a dias próximos de juízos, para a sua época, para o seu contexto imediato, mas também usaram esta expressão para os juízos futuros distantes de Deus. E é uma referência nas Escrituras também, o dia do Senhor, ao juízo derradeiro final de Deus sobre as nações, sobre os ímpios, sobre os incrédulos. Este é o dia derradeiro, onde Deus irá castigar os ímpios da terra. Onde Deus irá finalmente acabar com o sistema de mundo que foi montado desde o jardim do Éden pela serpente. Deus finalmente irá derrotar esse sistema e todos aqueles que fazem parte desse sistema. E nós conhecemos que isto irá suceder num ato final, o dia do Senhor, que nós agora também devemos de aguardar, tal como aquela igreja aguardava o julgamento de Deus sobre esta terra. Reparem a característica deste dia. Não podemos ler todos os textos, todas as referências, mas os profetas, no Antigo Testamento, descrevem este dia como um dia de trevas. Um dia de destruição dos inimigos. Um dia da revelação da glória de Deus. Um dia de estabelecimento do seu reino. Um dia de destruição do mundo, desta criação conforme nós conhecemos. Quando é que ocorrerá este dia do Senhor? Bem, nós podemos olhar para o dia do Senhor em que ocorrerá em dois grandes momentos, podemos chamar assim. Primeiramente, ocorrerá com aquilo que o apóstolo João apresenta para nós no livro do Apocalipse como a tribulação. A época da tribulação. Apocalipse 6, 17. Reparem como o apóstolo João se refere a este dia do Senhor. E ele vai descrevendo toda a época da tribulação, o derramar do juízo de Deus, da ira de Deus sobre esta terra, sobre as nações, sobre os ímpios, sobre os incrédulos, desde Apocalipse capítulo 4 até Apocalipse capítulo 19. Está a falar da tribulação. Nós vimos, e relembro vocês, no último domingo, que a igreja não é mencionada em nenhum momento do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 19. Isso porque nós cremos também que a igreja não estará por aqui. Já foi arrebatada, como vimos no último domingo. Mas aqui, reparem como o apóstolo João se refere a esta época da tribulação. Apocalipse 6, 17. Vamos ler o 16 também. E diziam aos montes e rochedos:
cai sobre nós, escondendo-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É a época da tribulação. Quem é que está a dizer essas coisas? Cristãos? Não. Incrédulos, ímpios, que estão apavorados com o juízo sobre esta terra, com as fomes, com as pestes, com os demónios e todo o sofrimento que estão a infligir. E eles sabem que vem de Deus. Eles sabem isso. E reparem, versículo 17, eles estão tão conscientes disso que dizem o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Eles estão conscientes do mesmo. O apóstolo João profetiza o mesmo. O apóstolo Pedro, interessante, acompanhem-me por favor lá, usa esta mesma expressão, dia do Senhor, para se referir também ao julgamento final, ao final do milénio, ao final do reino de Deus, do reino de Cristo na terra, depois dos 1000 anos. O apóstolo Pedro fala sobre isso mesmo em 2 Pedro, capítulo 3. Por favor, acompanhem-me. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 a 13. Então, o dia do Senhor será o derramar da ira na tribulação e também no final do milénio, previamente antes ao estado eterno, quando Deus vai fazer uma nova criação, novos céus e nova terra. 2 Pedro 3, versículo 10 a 13. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Não são as mesmas palavras do apóstolo Paulo? No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Reparem aqui, não diz o dia do Senhor, diz o dia de Deus. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O dia de Deus é a eternidade. O dia do Senhor está relacionado com o juízo. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós já vimos que quando partirmos desta terra dos viventes, nós não seremos almas penadas, não seremos fantasmas, não habitaremos nas nuvens para todo o sempre, não teremos duas asas atrás das costas. Nós iremos habitar numa nova criação, novos céus e nova terra. Nós iremos habitar no novo Éden. É a restauração de todas as coisas. Aquilo que nós perdemos no início dos nossos pais, Adão e Eva, em Jesus Cristo será restaurado perfeitamente e será uma realidade ainda maior e melhor. Compare este dia do Senhor de juízo, então, que será na época da tribulação, ao final do milénio, compara aqui como um ladrão que virá, inesperado, como ladrão de noite. Já alguma vez tu foste assaltado? Eu já fui assaltado 2 vezes. Uma aqui em Portugal, outra na Argentina. Fui assaltado 2 vezes. A primeira tinha 14 anos. Estava a fazer o meu caminho para a igreja, como sempre fazia todos os domingos. E todos os domingos, sábados, quintas-feiras, mas pronto, vamos ficar por aí. Já não me lembro qual era o dia. O mesmo caminho eu ia a pé de casa. Vocês sabem que, bem, até o ano passado, eu era o único cristão da minha família. Então eu ia sozinho a pé, desde os meus 12 anos, para a igreja, cultuar ao Senhor. E fiz sempre o mesmo caminho. E depois de ser assaltado, continuei a fazer o mesmo caminho. Mas passei por um beco, que era um corta-mato, um atalho que chega mais rápido às instalações da Igreja do Barreiro. Nesse atalho, tu entras em algo assim muito estreito. E do lado esquerdo está um lugar que tu só consegues olhar em frente, não consegues ver o que é que está do lado esquerdo, depois de atravessar este beco. Do lado esquerdo estava parado um grupo. Era um grupo de 6 ou 7 homens fortes, altos. Não eram. Tinham
15, 16 anos, mas para mim, eu era sozinho, só tinha 14 anos. E eles roubaram-me o relógio que eu tinha da marca Casio. Foi o primeiro relógio que eu tive de marca. Não tive. Da marca Casio, roubaram o relógio. Queriam-me roubar os ténis. Eu disse, se vais roubar os ténis, se vocês vão roubar os ténis, vocês têm que tirar. Esta era fruto da minha ingenuidade, não é, jovem? Eles não tiraram, mas eu disse, eu não vos vou dar os ténis, está bem? Se querem, tens que vir tirar os ténis. Graças a Deus não me fizeram mal. Podiam-me ter espancado ali. Fui um pouco atrevido, não façam isso. Mas roubaram-me o relógio e eu continuei o meu caminho. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi inesperado. Eu fiz aquele caminho, fazia pelo menos 3 vezes por semana aquele caminho. E continuei a fazer, e foi a única vez que aconteceu, de maneira inesperada. A segunda vez foi na Argentina. Todos os fins de semana, às segundas-feiras, durante 4 anos, todas as segundas-feiras, eu apanhava o autocarro no centro de Buenos Aires para ir 2h30 de viagem de regresso para o Instituto Bíblico, porque durante o fim de semana, todos os fins de semana, fazia ministério numa igreja local. Uma igreja dos irmãos, ali perto do centro de Buenos Aires. Bem, nós já tínhamos sido alertados, visto nas notícias, víamos isso, lembrámos que roubavam muito ali. Carteiristas, era a especialidade, roubavam muito. Claro, é uma estação de autocarro não apenas nacional, mas também internacional. Então eu estava com o meu portátil, oferecido pela aquele programa do governo, àqueles dados, foi o meu portátil durante 4 anos, foi o meu último ano como aluno, estava com o portátil ali, aquilo já era bem velhinho, era do tempo da minha secundária, mas era o meu portátil e o único que eu tinha. E eu, por ingenuidade, lá está, relaxado, já muita confiança, 4 anos na Argentina, nunca fui assaltado, não vai ser agora. Ingenuidade, tirei o meu portátil e coloquei, não sei porquê, se me estava a doer o ombro, já não sei. Coloquei no meio das pernas. Eu disse, vou trancar aqui com as pernas. De repente vem alguém que parecia um brasileiro, mas não era brasileiro, está bem? Não se preocupem. Eu vou dizer porque é que parecia um brasileiro. Eu vou dizer, era argentino, eu sei que era argentino. Mas eu vou dizer porquê. Porque ele veio falar comigo, ele deve ter-me ouvido o meu sotaque quando eu comprei o bilhete. Eles estão a topar. E eu não tenho o sotaque como o argentino. Por muito que eu falo espanhol, não consigo ter igual. Ele deve ter tropado. E ele veio falar comigo um português horrível. Horrível. Mas a tentar, você sabe quando é o ônibus para São Paulo? E eu, como bom cristão, queremos ajudar. E ele estava a falar afastado de mim. Eles sabem isto tão bem, fazem isto tão bem. Eu só dei um passo para a frente. Lembra-se que o portátil estava assim? Só dei um passo para a frente para ouvir melhor ele, para tentar ajudar. Eu disse, não sei, mas pergunta ali, aquilo é a empresa que faz as viagens para o Brasil. Recuei. Olhei para baixo. Já não estava. Só vi ele a dar passos largos, olhei para trás e eu estava à frente da esquadra da polícia. Ali tem uma esquadra, um posto pequeno da polícia. Estava cheio de gente, mas ninguém fala nada, porque depois há represálias. Ninguém fala nada. A única coisa que foi o meu instinto foi correr atrás daquele que falou comigo, a perguntar o horário. E ele também correu. Mas ele entrou no meio dos autocarros. Eu, quando dei a volta, já não vi mais. Não sei se entrou em algum autocarro, eu não sei. Ou foi arrebatado, não sei o que aconteceu. Não sei. Então, 2 vezes, completamente inesperado, desprevenido, estava relaxado. Bem, esta é a imagem que o apóstolo Paulo dá. Que não vos surpreende, que não vos apanhe de surpresa como um ladrão este dia. O dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor será inesperado. Versículo 3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Reparem, quando disserem paz e segurança, estão relaxados, estão confiados. Tais como os falsos profetas, essa expressão é muito interessante. Se tu vês em vários textos, pelo tempo não podemos ir lá, no Antigo Testamento, os falsos profetas diziam ao povo de Israel, paz e segurança,
Não vos vai acontecer nada. Deus é convosco. Continuem nos vossos pecados. Paz e segurança. Mas paz e segurança para os ímpios, para os incrédulos, é apenas uma ilusão. Não é a realidade deles. Mesmo que eles não se deem conta disso. Eles não estão em paz. Eles não estão em segurança e nunca estarão para todo o sempre. Este dia do Senhor os vai apanhar como ladrão de noite, de maneira inesperada e arrasadora. É isto que Paulo diz, lhes sobrevirá repentina destruição. Será inesperado, será repentino, será arrebatador e será destruidor. A palavra traduzida para destruição também pode ser traduzida para morte. E no final de tudo, realmente esse é o juízo maior que os ímpios e os incrédulos irão sofrer. A morte, não física, a morte espiritual. A separação de Deus para todo o sempre. A separação de tudo aquilo que é bom. Porque estarão separados. E a única coisa que irão enfrentar por toda a eternidade é dor, é a morte, é a separação de Deus, é choro, é ranger de dentes. Outra metáfora usa aqui o apóstolo Paulo. Como vêm as dores de parto à que está para dar à luz. Mais uma metáfora para se referir que este dia será inesperado, mas também será inevitável, como as dores de parto à que está para dar à luz. Ou seja, quando começam as dores de parto, nenhuma mãe grávida, este ano tivemos 8 mulheres grávidas na nossa igreja, atualmente temos 4 irmãs grávidas na nossa igreja, glória a Deus. Quando chegarem as dores de parto, nenhuma delas vai poder dizer, este dia hoje não convém. Vamos programar para a próxima semana. Hoje não convém ir para o hospital. Também. Nenhuma delas pode evitar o mesmo. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. Como vem dores de parto à que está para dar à luz. Um parto natural, estou a falar, não pode ser programado por ninguém, somente pelo Senhor. Os meus filhos sempre tiveram uma data, é neste dia. Nenhum nasceu naquele dia. Não pode ser programado. Somente pelo Senhor. Esta ilustração, esta metáfora das dores de parto em relação a este dia do Senhor, a minha esposa diz pela sua experiência, talvez não é igual a todas as mães, a todas aquelas que deram à luz, mas ela disse-me, pela sua experiência, que as dores prévias a dar à luz são mais dolorosas que o próprio momento de dar à luz. As dores prévias de dar à luz são mais dolorosas que o próprio momento de dar à luz. Então eu acho que o Senhor também, porque inspirou o apóstolo Paulo para escrever esta metáfora, usa como grande propriedade esta ilustração. Quando vier o dia do Senhor, vêm essas dores de parto. Quando ele seja consumado, vem uma nova vida. Uma nova vida. O reino de Cristo. 1000 anos. E a eternidade com Deus para todo o sempre. Esta nova criação se preparando. Novos céus e nova terra. Mas antes disso, dia do Senhor com dores. Com dores sobre os ímpios e os incrédulos. Não se esqueçam. Sobre os ímpios e os incrédulos. E de modo nenhum escaparão, diz o apóstolo Paulo. De modo nenhum escaparão. Esse dia virá. É seguro e será imprevisível e ninguém vai poder escapar do mesmo. Versículo 4 a 10, depois de dar explicações sobre o dia do Senhor, relembrar sobre o dia do Senhor, sobre esta realidade futura, dos versículos 4 a 10, vamos olhar rapidamente para exortações que o apóstolo Paulo dá à igreja, aos cristãos em Tessalónica, enquanto esperam o dia do Senhor. E essas são, por extensão, a todos nós que também esperamos a revelação final de Jesus Cristo, são exortações que devemos aplicar às nossas vidas. Do versículo 4 ao versículo 5, voltando ali ao capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do
dia. Reparem um pormenor interessante aqui. Primeiro, neste texto, a primeira exortação do apóstolo Paulo para a igreja ali em Tessalónica e para nós, como extensão, é que devemos viver radicalmente diferente aos demais. Nós somos filhos da luz, filhos do dia, não somos das trevas. Não andamos nas trevas. A primeira exortação, enquanto esperamos a revelação final do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, o encontro com Ele nos ares, vivamos radicalmente diferente, de acordo àquilo que já somos. Reparem como o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele muda aqui de pronome para a segunda pessoa do plural. Mas vós, irmãos, segunda pessoa do plural. No versículo 3, o versículo anterior, ele usou a terceira pessoa do plural 3 vezes. E agora, de forma propositada, muda o pronome. O pronome para a segunda pessoa do plural. Isto é fácil de explicar para nós que somos pré-tribulacionistas. É fácil de explicar devido ao facto que a igreja será arrebatada antes do juízo do dia do Senhor. Por isso essa mudança de pronome. Está a falar deles, no versículo 3, e agora está a falar de vós, de nós, cristãos. Reparem como está a falar de 2 realidades distintas. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Ao que a Bíblia se refere a trevas, à esfera de Satanás, ao domínio de Satanás, da serpente, da antiga serpente. Trevas é também uma menção nas Escrituras ao pecado, à imoralidade, à depravação, à ignorância sobre Deus. A condição do homem sem Deus é de separado de Deus. E se está separado de Deus, ele está em trevas, porque está separado de tudo aquilo que é bom. Ele está separado da luz. Ele também está em trevas, porque tal como diz Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 11, ele ama as trevas. Ele ama. Ele tem prazer no pecado. Ele também é dominado pelas forças das trevas. Filhos da desobediência, como diz Paulo ali em Efésios. Na verdade, debaixo do domínio, da potestade do diabo, fazendo a vontade do seu pai. E o seu pai não é Deus. Não todos são filhos de Deus. O seu pai é o diabo. Por isso fazem as obras do diabo. Estão dominados pelas forças das trevas. E assim estarão em trevas para todo o sempre. E a única coisa que vão achar como recompensa é dor e morte para todo o sempre. As boas notícias do apóstolo Paulo aqui, que relembra a igreja em Tessalónica, é que, pela graça de Deus, nós já não estamos em trevas. Nós estamos na luz, porque nós estamos na luz do mundo, que é Jesus Cristo. Nós já não estamos em trevas, estamos em Cristo. Nós estamos no reino da luz. Deixem-me ler para vocês Atos, versículo 26. Versículo 26, não. Capítulo 26, versículo 18. Peço desculpa. Atos 26, 18. Reparem como aqui é descrito esta nossa nova realidade. Vou ler do versículo 17 só, para vocês entenderem um pouco o contexto. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós já não estamos nas trevas, agora estamos na luz. Já não estamos debaixo do poder de Satanás, agora estamos debaixo do poder de Deus, pertencemos a Deus. Já recebemos o perdão dos nossos pecados e já recebemos a herança de santificação para todo o sempre, por meio da fé. Esta é a nossa nova realidade. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver radicalmente de acordo a esta nossa, àquilo que já somos, filhos da luz, filhos de Deus.
Pertencemos ao reino de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não estamos em trevas, por isso não seremos apanhados nesse dia. Nós não seremos apanhados nesse dia. Nós não iremos ter participação do dia do Senhor, porque nós já não estamos em trevas. Eu vou ler outro texto para vocês, aqueles que estão a tomar nota, podem tomar nota da referência. João 12, versículo 35 e 36. Jesus então lhes disse, a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Este dia não seremos apanhados neste dia, não iremos participar deste dia, porque nós somos filhos da luz e andamos na luz, porque cremos na luz, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, como resume perfeitamente o apóstolo Paulo no versículo 5. Esta é uma referência, ao fazer menção a que somos filhos, é uma referência não apenas à nossa pertença, que pertencemos a Deus, mas também ser filho implica que nós fazemos as obras do nosso Pai, que imitamos o nosso Pai. Há uma prática de acordo a quem pertencemos. Muitas vezes eu ouço os irmãos dizerem, o teu filho Paulo é tão parecido a ti, não fisicamente, quando se refere a isso não é fisicamente, mas sim na maneira de falar, como gesticula com as mãos, como eu sempre faço, todas essas semelhanças, claro, porque ele só está a exprimir aquilo que é a sua identidade comigo. Eu sou o seu pai e ele imita as minhas obras. Aquilo que eu faço, a maneira como falo, os meus gestos. É isto que o apóstolo Paulo quer também exortar-nos. Se somos filhos de Deus, então, naturalmente e por consequência, nós faremos as obras de Deus. Nós vamos imitar o nosso Pai Celestial, tal como Jesus Cristo o fez perfeitamente. E como é que nós podemos, que coisas devemos imitar a Deus? Como é que se vê isso? Que evidências? Bem, agora sim eu quero que me acompanhem a João capítulo 8, por favor. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 8, versículo 39 a 44. Eu sei que vocês não estão habituados que eu ande em tantas páginas da Bíblia, não é? Que eu fique sempre num texto, ensinando sobre esse texto. Mas creio que isto é muito enriquecedor para nós olharmos, para complementarmos esta ideia do apóstolo Paulo, porque ele aqui está a falar de uma maneira tão resumida. E eu quero que vocês possam entender ainda com maior profundidade, com aplicações práticas, com outros textos na Bíblia, ao que é que se está a referir o apóstolo Paulo. João 8, versículo 39 a 44. Reparem como devemos imitar a Deus. No que é que imitamos a Deus? E se essas evidências estão nas nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, João 8, 39 a 44. E eles responderam, nosso pai é Abraão, mas Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, estarias fazendo as obras de Abraão. Filhos está relacionado com obras. Reparem aqui. Por isso é que eu disse, filhos não é apenas uma pertença, é fazer as obras de quem pertencemos. Continua. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus, mas Abraão não fez isso. Filho é falar a verdade que vem de Deus. Isso é uma prova de ser filho de Deus. É o que Jesus Cristo está a trazer aqui. Eu falei a verdade de Deus. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus, mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram, não somos filhos da prostituição, temos um pai que é Deus.
Respondeu Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem. É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, ser filho da luz, ser filho de Deus, é falar, é fazer as obras de Deus, é falar a verdade de Deus, é imitar a Deus, é amar como Deus. É o que Jesus está-nos a dizer aqui. É fazer a vontade de Deus. A quem pertencemos? Como é que são as nossas obras? A nossa vida é marcada por amor. Sim ou não? O amor aos santos, à igreja, ao povo de Deus. O amor a Deus, o amor ao próximo. É isto que dá provas que somos filhos da luz e andamos na luz. Obras, amor, vontade. Obras, amor, vontade. Continua a segunda exortação do apóstolo Paulo. A primeira, espero que se lembrem, viver radicalmente diferente dos demais, conforme aquilo que nós somos. Esta é a primeira exortação enquanto esperamos a vinda do Senhor. A segunda exortação, versículos 5 e 6. Vigiemos e sejamos sóbrios. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Nós não somos da noite nem das trevas. O apóstolo Pedro colocou nas seguintes palavras, em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós já não somos da noite, nós já não somos das trevas. Portanto, diz Paulo no versículo 6, se vocês não são das trevas, se vocês agora são filhos de Deus, portanto, o que é que nós não devemos fazer? Diz o apóstolo Paulo no versículo 6. O que é que nós não devemos fazer? Não durmamos como os demais. Esta referência de dormir está a falar de não estarmos em alerta. Como um soldado que está no seu posto de guarida, pela noite adentro e adormece, não aguenta o sono. O apóstolo Paulo diz, estejam em alerta. Porque é isto, ser vigilante. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse no jardim do Getsemane aos seus discípulos? Vigiai e orai. A vida cristã deve ser marcada desta forma. Vigilância, porque estamos numa guerra espiritual. Não estejamos adormecidos para podermos aproveitar o tempo, remir o tempo, porque estes dias são maus, irmãos. Não desperdicem a vossa vida adormecidos em coisas inúteis, fúteis, que não vão poder levar para a eternidade. Não desperdicemos o nosso tempo. Só temos uma vida. E vocês têm dado conta que essa vida passa rápido. É um sopro. Só temos uma vida. Não estejamos dormidos, porque se somos cristãos e amamos a Jesus Cristo, somos filhos de Deus e amamos o nosso Pai, então nós não somos indiferentes à vinda do Senhor. Não estamos dormidos. Não somos indiferentes à vinda do Senhor. E agora o apóstolo Paulo também no versículo 6 diz o que é que devemos fazer. Estejamos vigilantes. Ou noutras traduções, estejamos atentos e sejamos sóbrios. Primeiramente, Paulo diz que devemos estar em alerta, vigilantes, em prontidão, olhos bem abertos. Paulo tem bem presente o ensino de Jesus Cristo. E ele está a repetir este mesmo ensino que ele conheceu de Jesus Cristo e que nós temos até registado nas Escrituras para nós. Eu vou só ler rapidamente. Prestem, por favor, atenção, que Paulo está com o sermão de Jesus Cristo em mente. Mateus 24, versículo 42 e 43. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Paulo está a dizer, vejam os sinais, estejam atentos nesta realidade. A sua vinda é iminente. O encontro com Jesus Cristo.
é inevitável. Estejam preparados. Devemos estar preparados. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas devemos, por isso, estar preparados todos os dias para nos encontrar com o nosso Senhor. Não sejamos negligentes com as coisas espirituais, amados irmãos. Não sejamos negligentes como um segurança que dorme no seu posto, colocando em risco toda a empresa ou as instalações que está a guardar. Há muitos perigos neste mundo. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós não podemos adormecer nesta guerra espiritual. Reparem o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 5, 8 e 9 em relação a esta guerra espiritual e ao inimigo das nossas almas. Tende bom senso e estai atentos. É a mesma palavra que Paulo está aqui a usar. Estar atentos, estar vigilantes, estar despertos. O apóstolo Pedro diz o seguinte: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura a quem possa devorar. Resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Não estejamos adormecidos. Nós temos de estar em alerta máximo. Estamos numa guerra espiritual e o diabo quer destruir-te, quer destruir o teu casamento, quer destruir a tua família, quer destruir os teus filhos, quer destruir a nossa igreja. Temos de estar despertos, vigilantes, não indiferentes com as coisas espirituais, ainda mais quando vemos que o dia se aproxima e um dia teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Sejamos sóbrios, também diz o apóstolo Paulo. Alguém sóbrio é que tem controle de si mesmo, alguém equilibrado, alguém que não é dominado pelas suas paixões, pelos seus desejos. É alguém que faz não aquilo que ele quer fazer, mas aquilo que ele precisa de fazer, que ele tem de fazer. Isto é alguém sóbrio. Aqui Paulo, obviamente, usando este exemplo de sobriedade, está a falar da nossa necessidade de controlarmos os nossos desejos carnais, de não nos gastarmos com as distrações desta vida, de não nos embriagarmos com o que este mundo tem para oferecer. Versículo 7 a 10, uma nova exortação do apóstolo Paulo. Acabou de exortar-nos para estarmos vigilantes e sóbrios. E agora, versículo 7 a 10, que nós possamos tomar posse do equipamento espiritual, da armadura espiritual, da roupa de Cristo, que é a fé, o amor e a esperança. Reparem, versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Até aqui. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. A embriaguez é uma metáfora nas Escrituras apropriada para descrever o estado daqueles que estão nas trevas. Eles são dominados pelas suas paixões. Como um bêbado é dominado pelo álcool. Eles não têm controle sobre si mesmos. São marionetes, fantoches nas mãos de Satanás. Como um bêbado não tem controle de si mesmo. Está influenciado pelo álcool. Também como um bêbado, esta é uma metáfora bem apropriada para os ímpios e para os incrédulos. Porque a embriaguez traz desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de recursos. Assim é a vida dos ímpios, dos incrédulos. Fútil, inútil, é um desperdício. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios. Como cristãos, somos a luz do mundo. Nós já vimos isso. E por isso é que devemos viver preparados, sóbrios, controlados, equilibrados em todas as coisas. E como é que podemos estar sóbrios? Como é que podemos estar preparados? Bem, o apóstolo Paulo dá-nos aqui o como. Vestindo a armadura. Fala aqui a armadura, ou a tradução literal melhor seria a couraça, porque não está a falar de toda a armadura. Está apenas a falar da couraça, que é esta parte da armadura no peito, que protege o peito, o coração, os órgãos vitais. Fala que esta couraça é a couraça da fé e do amor. Consciente que estamos numa guerra espiritual, o apóstolo Paulo está a usar uma linguagem de vestimenta militar para nós. A primeira peça que ele apresenta é esta couraça da fé e do amor. A fé é fundamental
para guardar a nossa vida. A fé é fundamental para a nossa perseverança na confiança na palavra de Deus, nos planos de Deus, em quem é Deus. Sabe o que o diabo quer destruir em vocês? Eu já falei sobre isso num dos sermões em 1 Tessalonicenses. A coisa que ele está preocupada em destruir-nos e vai tentar todos os dias é destruir a nossa fé. Por isso é que tu tens pensamentos para duvidar, será que Deus é comigo? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus me ama? É até pensamentos sobre a morte, medo da morte e tudo, como se não tivesse a esperança de estar em Cristo e da vida eterna, porque Ele quer destruir a tua fé. Em Efésios 6:16, vocês sabem que o apóstolo Paulo no capítulo 6 fala da armadura de Deus, toda a armadura de Deus. E em Efésios 6:16 fala da fé como um escudo para a nossa proteção. Aqui fala da fé como uma couraça. A fé é essencial para nós resistirmos à tentação, pois cada queda na cedência à tentação é uma demonstração da incredulidade na palavra de Deus e crença nas mentiras do pecado e de Satanás. Como é que nós podemos derrotar o pecado nas nossas vidas? Não cair em tentação é por meio da fé em Deus e nas promessas de Deus e não nas mentiras de Satanás e do pecado. Fala também do amor. Claro, o amor é fundamental, é essencial. Toda a lei se resume de duas formas, amar a Deus e amar o próximo. O amor é o cumprimento de toda a vontade de Deus, de toda a vontade de Deus. É a nossa couraça. Fala do capacete, tendo por capacete a esperança da salvação. Se menciona a esperança da salvação, porque obviamente aqui o apóstolo Paulo está-se a referir ao aspecto futuro da salvação, à eternidade, à glória, na presença de Jesus Cristo para todo sempre. Ainda é futuro. A nossa salvação é uma certeza, mas ainda não foi consumada. Mas nós temos a esperança. E esperança nas Escrituras é um sinónimo para certeza. Jamais poderemos perder a nossa salvação, porque ela não foi ganha por nós, ela foi ganha por Cristo no nosso lugar. E aplicada pelo Espírito de Deus a nós. Por isso é que não podemos perder a nossa salvação. Paulo está aqui a trazer, então, os elementos essenciais da vida de alguém que nasceu de novo. Fé, amor e esperança. E é tudo o que nós precisamos para perseverar até ao fim. E aqueles que perseverarem até ao fim serão salvos. É um sinal que são verdadeiramente salvos, que são os eleitos de Deus. Termina o apóstolo Paulo e nós temos também que concluir. Versículo 9. O apóstolo Paulo vai desenvolver um pouco mais desta nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Qual a razão da nossa esperança? É que Deus não nos destinou para a ira. No primeiro capítulo, versículo 10, o apóstolo Paulo já tinha mencionado o mesmo, que somos livres da ira vindoura. Seremos livres da punição eterna. Deus não nos destinou para a ira, porque Deus nos escolheu desde a eternidade para a salvação. Reparem o que diz o texto. Mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Fomos eleitos desde a eternidade para a salvação em Jesus Cristo. Esse é o nosso descanso, essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza. Não importa o que sentimos, não importa o que os outros dizem, não importa as mentiras de Satanás. Nós sabemos que somos os eleitos de Deus. E estamos seguros na obra de Cristo. Para quê, diz o apóstolo Paulo? Porque é que Deus nos salvou, nos escolheu desde a eternidade. Termina o versículo 10. Para que quer atentos, esta mesma palavra é a palavra do versículo 6 para sóbrios, atentos, despertos. Para que quer atentos, ou seja, vivos, quer dormindo. Lembram-se, no último domingo vimos que dormir é um eufemismo para a morte. O apóstolo Paulo está a dizer, quer vivos ou mortos, com Ele vivamos. Essa é a nossa esperança. Vivos ou mortos. Nesta vida ou além do sepulcro, com Ele iremos viver.
Essa é a nossa esperança. É uma certeza para mortos cristãos e para vivos cristãos. E Paulo diz-nos o que é que devemos fazer com toda esta esperança, com estas promessas. Versículo 11, ainda não falámos sobre ele. Vamos terminar. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de facto já estáis fazendo. Paulo diz que agora, com esta esperança que nós temos, estas promessas de Deus, essa certeza, que nos encorajemos. Deu explicações sobre o dia do Senhor, deu exortações enquanto nós aguardamos o dia do Senhor, a vinda do Senhor, e agora encorajemo-nos, edifiquemo-nos uns aos outros com esta realidade do dia do Senhor e com esta certeza que somos filhos da luz, que andamos na luz e que pertencemos a Deus. Encorajem-se, aconselhai-vos, esta palavra parakaleo, é encorajamento, encorajem-se, confortem-se uns aos outros. Vivemos numa realidade difícil. Todas as semanas nós colocamos motivos de oração por alguém que está a sofrer ali no grupo do WhatsApp. Alguém da nossa igreja ou alguém próximo a nós. Vivemos numa realidade amaldiçoada pelo pecado. Encorajemo-nos que mesmo que tenhamos um diagnóstico que não queremos ouvir nunca da boca do médico, encorajemo-nos, quer mortos ou vivos, estaremos para com Jesus Cristo para todo o sempre. Edificai-vos, diz aqui. O sentido aqui é de fortalecimento, de edificação de uma casa. A edificação das nossas vidas, a fortaleza das nossas vidas está em estarmos juntos. Por isso é tão importante cultuarmos e estarmos juntos, amados irmãos. Regularmente. Isto fortalece-nos para continuarmos a resistir à tentação, ao diabo, nos dias maus e perseverarmos até ao final. Precisamos de Deus, mas precisamos uns dos outros. Sendo relembrados juntos dessa nossa esperança. O apóstolo Paulo reconhece que eles estavam a encorajar-se e a edificar-se. Eu reconheço que a nossa igreja também há tantas coisas a acontecer em que estamos a encorajar-nos uns aos outros, a edificar-nos e fortalecermos uns aos outros. Continuemos, amados irmãos, até aquele dia que o Senhor venha. O dia do Senhor, ele será inesperado e inevitável. Portanto, vivamos vigilantes e sóbrios, encorajando-nos e edificando-nos uns aos outros, até à volta de Cristo. Estás tu preparado para a volta de Jesus Cristo? Não temes tu o dia do Senhor, o dia da ira de Deus? Não pesa sobre ti a dúvida de qual será o destino eterno da tua alma? Esta mensagem sobre a ira de Deus, que Deus pune os ímpios, os homens e punirá as nações, não é uma mensagem popular, mas é a única que te pode salvar. É uma mensagem que é imprevisível quando se irá cumprir, mas é uma mensagem urgente. Por isso, hoje é urgente que te arrependas dos teus pecados, te voltes para Deus, crês em Jesus Cristo como teu Senhor e o recebas como teu Salvador pessoal. Para assim ser salvo da ira vindoura e habitares com Cristo para todo sempre. Nós que já temos essa esperança, certeza, vivamos radicalmente diferente aos demais. Nós o fazemos não para sermos filhos de Deus. Nós já somos filhos da luz. Nós já somos filhos de Deus. O fazemos para exprimir, expressar e refletir aquilo que nós já somos verdadeiramente e naturalmente como filhos da luz. Que sejamos fiéis, achados fiéis, diligentes nas coisas espirituais, fazendo as obras de Deus e perseverando até ao fim. Quantos que nós conhecemos que estiveram connosco e já não estão mais? Também fomos relembrados ao final da nossa maior e melhor esperança nesta vida. Está em saber que aconteça o que aconteça. Nós não fomos destinados para a ira. Nós não temos que temer a morte. Nós não temos que temer o inferno. Nós não temos que temer a condenação futura. Nós não temos que temer o dia do Senhor. Nós não temos que temer, se estamos em Cristo, o dia da ira de Deus. Quando formos assaltados pelas dúvidas, preguemos esta mesma mensagem às nossas almas. É por isso que nós, os cristãos, podemos todas as noites, independentemente do que esteja a acontecer no mundo,
independentemente de que diagnóstico tenhamos recebido do médico, nós podemos descansar a cabeça na almofada e descansar tranquilamente com a segurança que mesmo que se o Senhor nos levar essa noite, nós vamos estar com o Senhor para todo o sempre. Quando estiveres a aguardar uma biópsia, ou mesmo até quando chegar o dia em que recebas o diagnóstico que te resta poucos meses de vida, sabes qual será a tua maior força? A minha maior força nesse momento? Sabes qual é que será o nosso melhor encorajamento? A nossa mais preciosa esperança estará na certeza da nossa salvação futura. E viveremos com o Senhor para todo o sempre. Aconteça o que acontecer. Senhor, encoraja o teu povo, a tua igreja, a nós, com o nosso grande Salvador que temos, Jesus Cristo, a sua grande obra de salvação e as promessas preciosas que temos nele, Pai. Edifica-nos, fortalece-nos, encoraja-nos nestes dias maus, Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.